Boa noite, boa noite, boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos na primeira epístola de João, a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Jesus, ó. Está escrito assim, ó. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Lembrando que Jesus Cristo, ele é o número 9. O número 9 no hebraico é a serpente. Jesus é a serpente, que é a sabedoria e conhecimento. A serpente no hebraico significa sabedoria e conhecimento. E isto é Jesus Cristo. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus diante do trono, que é o Espírito Santo. Isto é Deus. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, Deus revela lá o seu corpo espiritual para Moisés. Aí você pega os 7 Espíritos com o corpo de Deus Pai, dá 8. Quando Jesus nasceu na carne num corpo, deu 9. Por isso que Jesus é chamado a serpente, a sabedoria. Porque são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. E lembra que Cristo disse, eu e o Pai somos um. Portanto, Jesus é o número 9, a serpente. Por isso que está escrito aqui, ó. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então é muito sério isso aí. Agora eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Aqui João está falando de Cristo, olha que diz, ó. Versículo 9 é Cristo, ó. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, Jesus, ele é a serpente, o número 9. Ou seja, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus. E os outros 9 mandamentos simbolizam a serpente, que é Cristo. Os 7 Espíritos é Deus, que é o Cordeiro, e Jesus é o 7º Espírito dos 7. E os 9 mandamentos também é Cristo, e os 9 é a serpente. Quando você junta os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Por isso que Jesus Cristo é chamado leão da tribo de Judá. E Jesus, ele é o número 9, é a serpente. É como eu disse, as serpentes são os 7 Espíritos de Deus que está escrito no Apocalipse, o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9. A serpente, a sabedoria verdadeira. Esse é Deus, esse é Cristo. Isto é o Pai e o Filho. Por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Portanto, vigiai e orarmos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.